Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Este podcast está sendo gravado no dia 3 não sei que mês é hoje, putz grila, de setembro de 2021. Começou no Feb September e começou o Setembro Amarelo. Você escolhe qual vai perder, se você vai perder o No Feb September ou se você vai perder o Setembro Amarelo. Diga aí o que é que você prefere perder. Eu prefiro perder o Setembro Amarelo. Brincadeira, nenhum dos dois. Na verdade, eu já perdi o No Feb Setembro no terceiro dia, no caso hoje. Puta merda, meu. Enfim, vamos seguir, né? Os caras falam que não tem volta, se você perdeu, você não tem chance de voltar pro desafio, mas se você cai, você tem que levantar, né? Cara, quem é você do outro lado da internet para poder dizer que eu não posso voltar para o negócio? Eu posso tentar persistir novamente e ver se eu consigo de novo. Obviamente que não vou conseguir ficar um mês, porque né, no terceiro dia eu já perdi, mas o que é que eu posso fazer, né, cara? Tentar novamente, o que é óbvio. E essa semana aconteceu algo histórico, algo que me deixou muito triste. Eu fui dar a bunda e descobri que dei o cu. Tá bom, eu sei, essa foi uma merda. Eu sempre dizia que ia falar isso no podcast, mas eu nunca falei. E aí agora que eu fui falar não sou tão espontâneo como eu queria falar. Mas enfim, recebi o primeiro e-mail da história desse podcast. Deixa eu dar um gole aqui. Eu tô bebendo uma bebida chamada Chicletinho. É pinga mix, na verdade. É basicamente vodka com corante, açúcar e mais alguma coisa. Tem sabor de tutti-frutti. Até que da hora. Vai ficar um pouquinho mais soltinho, meu. Aí vamos lá. Foi o Fernandes, grande Fernandes, que já interagiu aqui comigo. Ele mandou tinha mandado um elogio pro podcast. Um abraço, cara. Vou ler aqui, deixa eu tomar mais um gole. Vamos lá. Leitura de e-mail. Tentei deixar o menor possível. Bom, como é o primeiro e-mail, pra mim tá tranquilo, até se fosse uma bíblia. Sem a menor ideia do que soltar aqui. Vou falar o que me vem à cabeça, como normalmente acontece comigo. Não há boa ideia na maioria das vezes. Pausa, eu entendo muito bem isso. Às vezes eu falo alguma coisa e começo a... Como é que se diz? Começa a vir na minha cabeça alguma coisa, eu falo. Já teve muitas vezes que eu regravei podcast, porque eu falei alguma coisa e eu sabia que poderia dar alguma besteira futuramente, ou até para quem ouve, sabe? Mas assim, né? Opiniões e opiniões. Mas às vezes é melhor você preferir ficar de boa, sem muito estresse, do que depois ter que encarar essas coisas. Na maioria das vezes, do jeito que as coisas estão, tá complicado. Eu passo meus dias bem tediosos procurando alguma coisa para fazer. Normalmente me ocupo fazendo algum trabalho ou jogando, escutando um podcast aleatório, mas já faz algum tempo que nada parece realmente bom. Todos são cópias e cópias da mesma coisa. Todos parecem falar da mesma coisa com opiniões iguais, assuntos iguais, às vezes até vozes iguais. Isso me fez pensar se o problema era o que eu escuto ou o que eu escuto. Peraí, deixa eu reler aqui de novo. Isso me faz pensar se o problema era o que escuto ou o que eu escuto. Ah, agora sim. Até que no Telegram aperto play em uma gema. Provavelmente se referindo ao meu podcast. Obrigado, cara. Nessa parte de tudo parecer a mesma coisa e falar a mesma coisa, cara, se você vê a maioria dos podcasts de hoje em dia que às vezes são no mesmo estúdio, são podcasts de pessoas que tá com visualização pouca, e aí ela vê que não tá tendo tanto rendimento o canal com os vídeos comuns, ela começa a fazer podcast. E chama os mesmos convidados que faz a mesma coisa, fala a mesma coisa, etc. E às vezes o podcast tem 4, 5 horas de duração, e às vezes é um saco de ouvir, tipo, não rende, você já sabe da história do cara de cabo a rabo, etc. Aí, vamos lá. Nesse ponto você já deve ter percebido que eu gosto de escrever. É um hobby que eu tenho, mas até nisso eu estava entediado. Mas depois que eu ouvi seu podcast, senti uma nostalgia como quando minha mãe me deixava faltar à escola e eu passava minha manhã no sofá coberto e assistindo desenho. Depois disso tudo, eu comecei a ouvir todos os episódios, às vezes com um som de fundo, outras vezes só sua voz. Isso até me deu animação para escrever umas linhas, agora até com mais valor. Mas eu ainda estava confuso o porquê o podcast ser tão diferenciado e ao mesmo tempo como se estivesse ouvindo Green Day pela primeira vez, de novo. Sempre critiquei aquela pessoa que se acha especial só porque faz parte de algum nicho. Isso sempre me deu um pouco de desprezo. Dizer que alguma coisa era underground me dava uma agonia terrível.
porque parecia que eles só queriam ter um ar superior. Mas, cara, em dias como esses, acho válido, até mesmo louvável, quem não quer ser só um NPC. Pausa. Cara, nesse negócio de ser underground, teve um tempo que eu tava até em heróis da Marvel, DC, um universo que eu não curto muito, eu tava querendo pegar muito herói que não era muito conhecido pra ler, ver se tem alguma série, alguma coisa assim. Até conteúdos em si, anime. Eu ficava querendo ver anime vintage, que não tinha muita coisa. É, E eu me achava especial por isso, mas na verdade era tipo, tem tanta gente que faz isso, tanta gente que gosta de coisa retrô, etc. Eu me sentia superior, mas eu vi que eu era uma pessoa ali como qualquer outro. Mas nesse sentido aqui do podcast, eu entendi bem o que você quer dizer, cara. Eu vi tudo, desculpa, eu vi tudo que eu gostava ser colocado em uma mesa fria e dissecado em qualquer valor ou qualidade. Produtos vazios, o que uma vez foi arte até agora. É um boneco, peraí, desculpa aí. Produtos vazios, o que uma vez foi arte até agora é um boneco de pano recheado de dinheiro. Tudo se tornou desalmado e comerciável. Até que uma vez foi como um meio de espalhar informação. Até o que uma vez foi como um meio de espalhar informação e diversão hoje em dia só diz que os patrocinadores querem, mesmo que isso vá contra os seus valores, o que não existe mais. Opa, os devaneios batem e acontece isso. E voltando pro assunto, seu podcast é como os punks dos anos 70 ou os hippies originais. Peixes nadando contra a correnteza, procurando seu lugar no mar. Pô, cara, eu acabei me perdendo aqui no texto, nesse caso aqui. Mas é realmente isso. Tem muito podcast que os caras seguem muito uma linhazinha, né? Que vai, nosso patrocinador aqui, etc. E, bom, teve um caso até com o Arthur Petri que ele tirou onda com um dos patrocinadores. E os patrocinadores, não, você não pode falar desse jeito, você tem que falar de tal jeito, tal. Basicamente, como eu faço esse podcast por hobby, se vier algum patrocinador algum dia, bom. Mas eu já vou falar de cara que eu não quero que ele mande na forma que eu vou falar. No caso, se eu tenho que medir minhas palavras para poder falar sobre alguma coisa, dar opinião sobre alguma coisa. Até porque hoje em dia qualquer coisa é motivo para você perder patrocínio. Hoje em dia você pode ser cancelado por qualquer coisa. Então, sei lá, cara, eu nem sei se eu vou querer realmente. Eu tô pensando muito alto para um podcast ainda que tá começando, alguém que ainda tá engateando nesse mundo. Apesar de eu ter minhas referências, elas são muitas. E eu peguei, assim, tudo, todas essas referências de podcast que eu gostava e juntei tudo. O Acervo Perdido Podcast, ele ia até ser um monte, um mar de assuntos, mas eu acho que o papo aleatório foi o que me deixou mais à vontade para poder falar, para poder conversar com as pessoas, etc. O pessoal mandar feedback. E antes de eu deletar o feed, 2 vezes, o feed aqui do Telegram, o cachorro de novo, cara. Eu tô dizendo, um dia eu vou abrir a mandíbula desse cachorro. Esse cachorro vai se fuder. Desculpa. Antes de eu deletar, tinha muita pessoa que tava mandando feedback e tudo mais, dizendo que gostou, etc. Principalmente o primeiro episódio, que era falando sobre ansiedade social, etc. Que era falando sobre pessoas que, tipo, começava a puxar assunto e depois, tipo, te deixava no limbo, etc. Só pra, tipo, suprir o vazio, sabe? Voltando ao e-mail. Você é um artista, cara, como Kurt Cobain, escrevendo e reescrevendo suas músicas várias vezes, ou Van Gogh pintando. Tudo isso é um diário dos seus sentimentos. Tudo isso é para comunicar o que você tem a dizer, aquilo que você mesmo, aquilo que mesmo se você gritasse nas ruas ninguém ouviria. Pô, cara, essa parte aqui, essa frase aqui, eu não sei muito bem o que dizer, mas, pô, cara, imagina que agora eu tô dando um sorriso enquanto eu leio isso, porque foi bem gratificante. Tem aqui em vermelho. Se quiser parar a leitura aqui é de boa. Seu podcast me motivou para voltar a escrever. Pô, cara, que legal, velho. Na real mesmo, tipo, me sinto muito lisonjeado em saber que meu trabalho tá fazendo você aí se motivar a voltar a escrever, etc. Então eu queria que você desse uma olhada no que eu posto para ver se tu curte. Aí, se tu não quiser publicar no podcast, é de boas também. Queria mesmo que tu desse uma olhada. O nome do blog é Império, no WordPress. Tem um monte de artigo aqui. Cadê? Um monte não, né? Tem uns 3 aqui. Romance, Aquela Garota e Moralistas. Eu acho que é
basicamente um blog onde ele escreve as opiniões dele, eu acho. Eu vou dar uma lida melhor e aí no próximo episódio eu dou um feedback, ou melhor, eu dou uma... falo com maior profundidade o que é o blog dele, mas eu acho que é um blog com as opiniões dele. Eu tô meio travado hoje porque eu tentei gravar umas duas vezes, umas duas, três vezes, mas tava cheio de barulho aqui, tava um monte de criança, tava o cachorro aqui tava latindo de forma tipo frenética e o som do bar aqui tava muito alto. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui do lado da casa da minha avó, tá uma parede batendo aqui, não sei o que é. E vou continuar gravando assim. Sei lá, vai ver que é um casal transando, não sei. Ou deve ser um cara dando soco na parede, o que é muito mais compreensível, cara. Bom, Fernandes, um abraço, cara. Valeu pelo e-mail aqui. Vou deixar até marcado aqui o e-mail. Um dos primeiros e-mails do podcast, cara. E faz tempo que eu tava querendo. Eu até recebi um e-mail faz muito, muito tempo, mas era um cara querendo saber se eu poderia tipo, mandar pra ele o que é que eu uso pra gravar o podcast, etc. Coisa assim, tipo, é só tipo para tirar um tira dúvida, não era nem para poder ler no podcast. Mas isso aí eu respondi no podcast simples depois que um monte de gente começou a me perguntar, um monte de gente, vulgo 5 pessoas, perguntou como é que eu gravava meu podcast, porque a qualidade às vezes diferencia. Cara, só às vezes se eu quiser gravar no celular, eu gravo no celular. Se eu quiser gravar no microfone do notebook, eu gravo no microfone do notebook. Ou se eu quiser usar, gravar só com o microfone interno do notebook, eu uso ele e assim vai. Tipo, vai de acordo com o que eu quero, é, de acordo com, sei lá, como é que eu tô me sentindo. Se eu tô muito mal e eu quero desabafar alguma coisa, eu ligo o microfone e deixo rolar. A mesma coisa aqui. Tem um assunto aqui que eu tinha separado, mas eu não sei como é que eu vou introduzir. Vou dar um gole aqui na bebida. Tem uma música chamada Louras Geladas, do RPM. Uma vez que eu ia até contar essa história no Dia dos Cornorados. Um dia, quem sabe, eu conto essa história mais de forma mais de boas, assim. De boas que eu falo como é que eu posso dizer, sem confundir os pontos. Até hoje eu não consigo contar essa história numa linha só, sabe? É muito difícil, porque é uma história muito longa. Em um mês foi coisa de anos, vamos dizer assim. Aí foi quando eu tive um rolo com a garota aí por um mês, e meio que ela traiu minha confiança, etc. Ficou com outros caras. Cara, viu uma... Eu não sei o que é que veio agora na minha garganta, parece que tem um bicho na minha garganta, cara. Um negócio estranho. Aí, ela dizia que tava namorando comigo, mas na verdade não tava. Por curiosidade, eu pedi ela em namoro no dia 1º de abril. Até hoje, eu me pergunto se esse pedido não, essa aceitação do pedido de namoro, nem sei se essa palavra existe, aceitação, se foi uma mentira ou foi uma verdade, cara. Enfim, aí tem uma música dessa música do RPM, tem uma parte que o Paulo Ricardo ele fala: mulher é sempre assim, vocês são todas iguais, nos enlouquecem, então se esquecem e já não querem mais. Eu coloquei esse comentário num vídeo que uparam a música no YouTube. Aí eu deixei o comentário lá e o YouTube, como a gente conhece, ele é muito bugado para mandar notificações. Anos e anos depois, tipo, isso foi acho que uns 2, 3 anos atrás, que eu coloquei esse comentário, eu nem lembrava, foi no momento meio que de raiva da situação, não tinha compreendido, não queria aceitar que aquilo ali estava acontecendo. E aí, eu coloquei, começou a vir um monte de mulher, ver um monte de cara também. Teve uma mulher que ficou dizendo: não, vocês homens são assim, não, essa música é muito machista, não sei o que e tal. Aí eu botei assim no comentário: pô, nem lembrava que eu tinha colocado o comentário dessa música, eu vou desativar as notificações. Ou seja, eu desativei as notificações e assim foi. Para não dar atenção, até porque eu não quero discutir sobre esses assuntos, não quero mais tipo ficar nessa feminismo, machismo. Cara, hoje em dia tá uma situação que tá muito complicada. Como eu já falei naquele Gordo Cansado e com Raiva,
Assim, na minha opinião, por mais que as mulheres em certas ocasiões sofram muito, tanto no mercado de trabalho como em algumas coisas socialmente, mas eu acho que hoje em dia muita coisa prevalece mais a mulher do que o homem, principalmente na questão de lei. Mas aí é uma mas aí é uma coisa que eu não quero me aprofundar muito, até porque em certas coisas eu até fico com um pouco de raiva. Então não quero dar um rage aqui muito grande. E teve uma. Cara, tava assistindo uma vez o filme do Elton John e do Freddie Mercury. Não assisti simultaneamente, né? Meu TDAH não deixa. Ou até deixaria. Ficava tipo, assistia um pedaço de um outro, alt tab, assistia mais um pedaço do filme lá, etc. E ficaria nessa. Cara, eu percebi uma certa semelhança dos dois filmes, não que fossem cópias, né? Mas que eles têm uma certa semelhança na forma em que se desenrolou. O filme do Elton John, que é o Rocketman, que essa música é maravilhosa, cara. Putz, grila. E o do Freddie Mercury, cara, também o Bohemian Rhapsody, cara, esse filme também foi ótimo. Mas o que diferencia? O Bohemian Rhapsody era mais um filme biográfico. O do Elton John era um filme biográfico, mas ele era mais pro lado musical. É, no caso do filme do Freddie Mercury, o pai dele não gostava muito da personalidade dele. Já no caso do Elton John, era a mãe. A mãe era muito interesseira, era uma mulher ridícula pra caramba. E uma das coisas que mais eu notei a semelhança era que, eu não sei se era empresário, um cara que. Assim, um cara que eles conheceram, vamos dizer assim, não é o mesmo, tá bom? Então vamos supor que o que eu esteja falando aqui são pessoas diferentes, mas eu estou juntando como se fosse uma por conta da forma que eles agiram com os dois. É, tipo, um empresário que eles conhecem, empresário, coisa assim, um amigo, não sei, uma pessoa que fica muito colada com eles, que começa a. Como é que se diz, cara? Começa a estragar muito a vida deles, velho. Tipo, a do Fred Mercury, Fred já era doido pra caramba, né? Mas o Elton John, eu lembro que no filme, quando ele ganha o lucro do primeiro disco que ele grava, aí o dono da gravadora fala assim, cara, não use esse dinheiro com drogas nem bebidas, você pode se perder. Só que aí esse empresário, como começou a se pegar com o Elton John, etc e tal, mesma coisa com o Fred Mercury, blá blá blá, levou eles para um mar de um fundo do poço, cara. Que puta merda. Só que obviamente eles conseguiram reconhecer. E o do Elton John, cara, também ele humilhou muito o Elton John, velho. Tipo, de uma forma que eu fiquei. Tipo, você fica. Como a pessoa a pessoa ganha por cima da outra, no caso, essa empresa ganha por cima do trabalho que ele promove do Elton John. E aí ele humilha o cara de uma forma que assim, você fica, caralho, como existem pessoas assim, como existiu, né? Não sei se esse cara tá vivo. Tanto que até a música I'm Still Standing, que é uma música muito boa até, eu recomendo vocês escutarem, é uma música falando sobre superação, não só, sei lá, você pode usar como se você pudesse superar algum vício seu, é, ou até de uma pessoa que lhe fez muito mal e que eu dei uma separação assim, mas que é uma separação que lhe fez mais bem do que mal, né? Você separou daquela pessoa que estava fazendo sua vida regredir. É muito boa essa música. Tem uma parte que ele fala: estou juntando pedaços da minha vida novamente sem você na minha cabeça. Algo assim. E eu achei muito bom. Eu recomendo os dois filmes, o Bohemian Rhapsody e o Rocketman. Pra quem já é mais ligado em filme, já deve ter assistido, eu acho. Mas eu sou uma pessoa que demora muito para consumir conteúdo. Isso eu falo, podcast e rádio é algo que eu consigo escutar mais porque eu sempre estou fazendo alguma coisa. E como eu sou uma pessoa que fica muito inquieta, eu não consigo ficar parado ouvindo alguma. Por exemplo, eu não consigo ficar parado ouvindo podcast. São raras as vezes. Eu não consigo ficar parado assistindo um filme, um documentário. Antes eu conseguia. Saudades. E aí hoje em dia eu não consigo. Mas eu faço o que eu posso, né? Pra poder para poder seguir assim, tentando poxa, cara, eu acabei misturando aqui as coisas, mas eu faço o possível para poder consumir o conteúdo quando eu quero,
seja ele filme, seja ele série, um anime, documentário, o que seja. Vou contar uma história aqui bem pequenininha de uma... Eu até hoje tenho meio que conflito, não sei se isso foi meio que real ou se foi coisa da minha cabeça. Até hoje eu entro em conflito porque tanto quem tava no local diz que não aconteceu, outros dizem que sim. Mas não foi nada tão extraordinário assim não, tá bom? Eu tava na festa de aniversário da minha prima, de uma outra prima minha, não aquela do episódio 5, tá bom? Ela fez 15 anos, aí tinha um pessoal que ela tinha convidado, e aí tinha uma garota que eu tava com uma paixonetezinha com ela na época, paixonete de criança, tinha lá por 9 10 anos, sabe aquela coisa toda bobinha, sabe? Beijo na bochecha, abraço, aquela coisa muito, muito legal, cara, muito, tipo, vou dizer que eu tenho saudade porque naquela época a rua onde minha tia morava era muito legal, era muito divertida quando eu chegava lá, eu e a galerinha lá já ia brincar, etc. Então, aí essa garota, que eu tava com essa paixonetezinha, ela não foi. E tinha um casal que foi com uma menina lá, que eu acho que ela tinha mais ou menos a idade da minha prima. E aí, eu tava brincando com os meninos e eles começaram a fazer um negócio que é um. Eu não sei se vocês lembram, um negócio que tinha uma cordinha, eram duas bolas e ficava tec, 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 que ficava batendo isso freneticamente, era um barulho horrível. Era um barulho muito alto, isso tinha escola e tudo. Aqui na escola onde eu estudava chegaram até a proibir, né? Quando eu estava no fundamental, porque tinha causado acidente, batia no rosto de alguém, alguém chegava muito perto, ficava, nossa, tem isso e tal. Aí eu disse, pô, cara, eu odeio esse negócio, não sei o que, barulho horrível. E essa menina tava sentada num. Essa festa aconteceu numa igreja. Ela, tipo, não foi uma festa religiosa, no caso. Conseguiram alugar o espaço, no caso, reservaram o espaço para minha prima. E aí ela foi, né? Organizou tudo lá, etc. Foi bem legal, tinha ido lá ajudar. A gente tava do lado de fora, tem um muro enorme, e aí tinha umas toras de madeira lá, tipo tora como se fosse pra fazer lenha mesmo. E tinha uma pilha imensa. Era um clima bem frio, velho. Tipo, bem frio, tipo aquele frio gostoso. Porque aqui, como eu moro no Nordeste, aqui o clima sempre é de calor, mesmo de noite. E aí, tava um frio muito bom. Aí essa garota foi dizer, ah, eu também odeio e tal. E eu comecei a conversar com ela sobre coisas que assim, eu gostava, que ela gostava, etc. E eu lembro que no fundo tinha um pessoal conversando do lado e tava tocando uma música do Roupa Nova. Whisky a Go-Go, eu não sei como é que se pronuncia o nome dessa música direito. Eu acho que é assim mesmo, né? Aí eu lembro disso, tava tocando Roupa Nova, tocou música do RPM, Legião Urbana, e foi muito legal, cara. Eu lembro até hoje que eu conversei com essa garota e daí eu lembro um pouco do rosto dela. Eu não consigo descrever aqui porque eu sou péssimo com isso, mas ela é uma coisa que me destacou muito na época, até hoje eu lembro, é que ela tem uns olhos azuis que eram lindos, cara, um azul claro, bonito pra caramba. E eu até hoje eu fico até sem jeito assim contando essa história, porque eu lembro, sabe, tipo, deixou de ter uma paixãozinha num dia pra ter no mesmo, sabe? Tipo, foi de uma pra outra muito rápido, cara. Mas foi muito legal, sério, tipo, foi uma conversa da hora e a festa já tava ficando muito monótona, porque como a aniversariante, o pessoal tava dando assim, tava dando mais atenção a ela, etc, o que é realmente compreensível. E minha mãe, minha tia, todo mundo que tinha ido para ajudar ficou dando atenção em organizar a festa e eu fiquei sozinho lá. Então, como eu tinha encontrado essa garota, cara, eu fiquei boom, sabe? Tipo, cara, e ela conversou comigo, a gente tava conversando de coisas como se fosse de igual para igual, sabe? Assim, não era tipo ela me tratando como se fosse uma criancinha, de fato. Tinha assuntos lá que era até um pouco problema com meus pais, que eu já tinha, assim, problema com meus pais não, né? Que no caso eu sofria bullying na época, né? Saber o que era bullying, né? Mas assim, eu era uma pessoa que era muito recuada, era muito na defensiva. A pessoa me zoava, eu chorava pra caramba, não conseguia reagir direito. Eu falava disso com ela e falava que meus pais, às vezes, quando eu fazia alguma besteira, meus pais pegavam o xingamento do pessoal
que eu dizia, né? Tipo, fulano me chamou disso e disso. Principalmente meu pai e meu irmão. Sempre que eu fazia alguma besteira, eles me chamavam desses apelidos, cara. E aí ela falava também que tinha problemas semelhantes, etc. Eu acho que ela tinha, eu acho que ela tinha mais ou menos a idade da minha prima, acho que um pouco mais velho, uns 2 anos, uns 17 por aí. Cara, foi muito legal esse dia e sempre que eu lembro, eu abro um sorriso e tal, porque eu acho que foi a coisa que mais destacou desse dia. Eu não lembro de mais nada da festa. Eu não me importei com salgado, não me importei com doce, não me importei nem com bolo, cara. A gente ficou conversando do começo ao fim da festa. Tem ideia? Eu amo isso, velho. Sinceramente, eu amo quando eu tenho uma conversa assim com alguém que você vai conversando, você tem aquela imersão total e depois disso, assim, obviamente que tem a triste parte que é parar de conversar. E nunca mais eu a vi, né? Enfim, mas, cara, é essa a história que eu tenho pra contar de hoje, pra encerrar o podcast, tá? Ou é 25 minutos, eu tô aqui na casa da minha avó, né? E ela já vai dormir. Então, mais um podcast curtinho, um papo aleatório aqui pra vocês. Se vocês quiserem mandar e-mail, acervoperdidopodcast@meiofence.com. Temos agora o Instagram novamente, que eu vou dar uma ajeitada lá esse final de semana. Acervo Perdido Podcast. Se você quiser acessar no Telegram, Acervo Perdido Podcast também. No YouTube, Acervo Perdido Podcast, cara. Putz, não tem outro nome? Não, cara, é esse mesmo. Fazer o quê? E daí, deixa eu ver o que mais. Acho que só. Você pode, se você quiser mandar para um amigo seu e o episódio ainda não foi publicado no YouTube, t.me/Acervo Perdido Podcast. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. E fui!